Muito boa tarde para quem nos acompanha do nosso querido Brasil, muito boa noite para quem nos acompanha aqui da Alemanha. Thaís, é uma alegria muito grande de estar conversando contigo hoje. Obrigado de novo pelo teu tempo. Eu sei como ocupada é a tua agenda aí no Brasil. Fico muito agradecido, principalmente pelas perguntas que têm chegado aí do pessoal que me acompanha nas últimas lives. Eram umas perguntas muito técnicas, né, com relação à bariátrica, e é a tua área de especialização. Então, fico muito agradecido aí pelo teu tempo de ter essa conversinha aí conosco hoje. Prazer estar aqui. Eu nem estava esperando, né? Se de repente você me mandou uma mensagem. Mas foi um prazer. Acabamos conseguindo coincidir os horários, né? Que é um pouquinho complicado a agenda aí nesse fuso horário, mas deu tudo certo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado, Thaís. Então, vou apresentar brevemente você, Thaís, e gostaria também que você comentasse um pouco sobre a tua experiência aí com essa área low carb, cetogênica, carnívora. O pessoal vai ficar muito curioso e grato aí pelo teu compartilhamento aí da tua experiência. Então, a doutora Thaís Tomé de Souza é médica formada pela Unirio, né, Universidade do Rio de Janeiro, em 2007. Possui especialização em gastroenterologia. Em 2021, a Thaís decidiu transformar, né, a sua carreira e mergulhar na gastroenterologia funcional, que levou a expandir seus conhecimentos pelo tratamento hormonais e metabólicos, né, iniciando também, né, Thaís, uma especialização nessa área. A Thaís tem uma experiência de vida com essa transição de uma dieta mais seguindo as normas, né? A Thaís foi obesa, e eu queria que você comentasse nesse início da live, Thaís, um pouco sobre essa tua transformação e como que tu acabou, então, achando uma solução numa estratégia mais carnívora, low carb, cetogênica. Comenta aí com o pessoal, por favor, a tua experiência, que vai ser muito bacana aí essa troca de informação. Pois é, quem diria, né? Eu sempre fui uma pessoa, eu olho minhas fotos antigas, eu sempre fui a mais gordinha, né? Eu sempre fui a gordinha do grupo, né? E claro que isso era uma coisa que me incomodava, mas assim, até então nunca se pensou em dieta, nada disso, né? Quando eu tinha a minha primeira experiência com dieta, foi da minha cabeça, eu tinha 16 anos. Eu, assim, começou a me incomodar o peso, as roupas não estavam cabendo, mas eu fiz a dieta, aquela dieta louca da minha cabeça, achei que eu tinha que parar de jantar. E tive sucesso, eu era jovem, emagreci 10 quilos em um mês, eu falei, que massa, agora eu já posso parar de fazer dieta. Aquele pensamento que a gente vem desde sempre, de que você precisa fazer dieta até você atingir o seu objetivo. Eu nunca tive essa noção de que eu precisava realmente mudar a forma de me alimentar. E, infelizmente, a forma de me alimentar da minha família era muito ruim, porque a gente comia basicamente comida congelada. Minha mãe trabalhava fora, sempre trabalhou fora, desde que a gente era pequeno, e a gente sempre comeu muita comida congelada. Era a sadia, perdigão, as lasanhas, os hambúrgueres, era isso, era a forma de me alimentar. Óbvio que eu ia arrumar problema, né? Não só o ganho de peso. Aos 16 anos eu tive gastrite, estava com H. pylori, tive que fazer tratamento. Então, assim, desde bem jovem eu já comecei a ter problemas de saúde por conta dessa alimentação. A partir dessa gastrite, eu vi que eu precisava mexer em algumas coisas na minha alimentação e que eu tinha que começar a me alimentar melhor. E aí, o que eu comecei a pensar? Que eu tinha que comer legumes. Eu não comia. E aí, eu fui introduzir os legumes na minha dieta, né? Foi uma coisa que eu fui fazendo aos poucos, né? Então, eu comecei comendo o que eu gostava, que era alface, tomate, cenoura e beterraba. Eu só comia isso. Mas aos poucos eu fui modificando meu paladar e fui introduzindo outras coisas. E por anos eu me alimentei assim. Eu achava que eu tinha que comer legumes. E eu, depois, entrei para a faculdade. O que a gente aprende na faculdade? Só coisa ruim, né? Eu tinha que comer de 3 em 3 horas, eu tinha que comer um monte de legumes, que carne era ruim. Eu, que sempre adorei carne, eu tive que passar a comer frango, né? Porque o negócio é o frango que é bom, não é a carne ruim. Claro que isso não me agradava, mas eu, assim, todas as vezes que eu me propunha, porque aí eu via que meu peso estava fugindo do controle, eu, não, tem que comer frango, legumes, assim, voltava para essa dieta. E aí, depois que eu me formei, o negócio desandou, né? Porque eu comecei a trabalhar à noite, e aí a gente começa a trabalhar à noite, plantão noturno é uma tragédia, porque a gente não come besteira. Era só pizza, sanduíche, era isso que a gente comia 2, 3 horas da manhã. Tava o plantão todo comendo besteira. E aí foi que eu fui desandando mesmo a engordar. E nesse
caminho, 10 quilos acima do meu peso normal, eu ainda por cima engravidei. Não satisfeita, eu engordei mais 20 quilos na minha gravidez. E aí, só que assim, eu na minha cabeça eu ainda estava pensando que eu ia conseguir emagrecer com facilidade. Ia dar tudo certo, eu ia emagrecer como todas as outras vezes. Não aconteceu, né? Eu só, depois da minha gravidez, eu emagreci apenas dos 30 quilos no final, eu emagreci só 8 quilos. E aí bateu um desespero muito grande. Porque assim, eu não conseguia voltar para as minhas roupas, nada cabia em mim. Eu ainda usava roupa de grávida, eu fiquei 1 ano usando roupa de grávida. Isso era realmente uma chateação minha. E além disso, eu não consegui usar minha aliança, que eu perdi a aliança. Eu consegui usar, eu tive que alargar a aliança para voltar a usar. Assim, foi 1 ano isso. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Só que a gente, assim, infelizmente nós mulheres, quando a gente toma essas medidas desesperadas, né, o que geralmente acontece é que a gente faz coisa maluca. Que foi o que eu fiz. Eu só fiz dieta maluca. Fiz dieta do HCG, fiz vigilante do peso, que não resolveu nada. Eu fiz dieta, aquela Pronocal, que é uma dieta que você só come coisa em pó. Eu fiz um monte de dieta louca. Nada dava efeito. Eu até emagrecia, mas eu rapidamente eu voltava todo o peso, né? E aí, quando, por fim, o máximo que eu tive de peso foi 98 quilos, né? Que foi quando eu fiz a Pronocal, que é essa dietinha aí da NASA, como eles chamam. Quando eu já estava de volta, eu já estava com 96 quilos, menos de 1 ano depois de parar a dieta. Aí assim, eu me revoltei, eu falei assim, não posso fazer isso. Eu preciso emagrecer comendo. Porque se eu for emagrecer uma coisa que eu não vou aguentar levar a longo prazo, não vai adiantar nada. Eu vou voltar a engordar tudo de novo. E aí foi quando eu conheci a dieta cetogênica. Engraçado que todo mundo conhece pela low carb. Eu conheci a cetogênica direto. E aí eu falei assim, bom, vamos tentar. Eu achei interessante, fui estudar, fui fazer curso, bom. E foi o que eu fiz, foi a minha primeira abordagem, foi dieta cetogênica, embora com erros. Hoje eu reconheço que eu cometia vários erros na cetogênica, como, por exemplo, comia pouca proteína, eu comia pouco, eu botava mais verduras e legumes, e, né, mais vegetais do que proteína. E aí, nesse meio da cetogênica, eu fiz uma experiência de 1 mês na carnívora. Foi maravilhoso, porque eu emagreci, assim, 6 quilos em 1 mês, assim, rápido. Eu tinha muita dificuldade de emagrecer, e eu emagreci rápido. Mas eu comecei a ter diarreia, e aí ninguém sabia me ajudar a sair da diarreia da carnívora. Eu não entendia que era uma adaptação da retirada da fibra. E aí acabei voltando para a cetogênica, emagreci na cetogênica, foi ótimo. Isso foi em 2019, emagreci 18 quilos na cetogênica. E aí, quando chegou no fim do ano, né, porque eu passei o ano todo fazendo certinho dieta, sem furo, fazendo exercício, musculação, fazendo tudo direitinho. Quando chegou em dezembro, começaram o povo falando da família. Você vai fazer dieta no Natal, você não sei o quê, aquelas histórias que a gente ouve. Eu falei, não, tá bom, eu já emagreci bastante, tal, não tinha chegado ao peso que eu queria. Eu falei, eu posso abrir uma sessão no Natal. E aí, a gente não se conhecer também é um problema, porque eu abri a sessão no Natal e eu só voltei em 2021 a fazer dieta. 2020 entrou pandemia, e aí que eu não fiz dieta. Acho que pouquíssimas pessoas fizeram dieta na pandemia. Então, dos 18 quilos que eu tinha emagrecido, eu reganhei 10 quilos, nesse ano de 2020. E aí, final de 2020, né, eu trabalhando em linha de frente, até que eu demorei, né, eu tive Covid. E eu fiquei desesperada, e eu falei assim, não, agora eu preciso mudar de vida. Eu fiquei super inflamada, o meu pós-Covid foi muito ruim, eu não conseguia andar, eu tinha muita falta de ar. Eu ficava extremamente cansada e eu tinha que trabalhar, né, fiz o período da licença, eu tive que voltar e eu tinha que trabalhar de máscara, eu ficava sufocada com máscara. Mas, gente, como que eu vou fazer? E aí, eu já conhecendo a carnívora, que eu já conhecia, eu entrei num desafio, que foi com o saudoso aí, já falecido, professor Diego, e ele começou o desafio no 1º de janeiro de 2021. Ele falou, não, nós vamos começar no dia 1º, que a gente vai começar o ano com o pé direito. Falei, vou começar esse desafio no dia 1º, vou começar meu ano assim, vou abrir meu ano. E aí ficou o pessoal falando, você vai fazer dieta hoje? Eu falei, gente, que dieta? Eu tô comendo, não tá sendo churrasco, eu tô comendo carne, não tô de dieta, eu tô comendo carne. E aí só não comia as sobremesas. E aí eu fiz 8 meses, assim, sem nenhuma exceção. E emagreci aqueles 10 quilos e mais 7 quilos. Então, no fim das contas, foram 17 quilos. Mas, assim, o melhor não foi o emagrecimento. O melhor foi a minha saúde. Foi o bônus que eu ganhei, foi a minha saúde.
E, assim, ao final desse período, a minha vida mudou completamente, né, em termos de disposição, de, assim, de tudo, saúde mental, saúde física. E aí eu fiquei pensando, e agora? Para onde que eu vou? Eu vou ficar na carnívora? Eu vou sempre vem aquela dúvida, vou voltar para cetogênica, eu vou ficar numa low carb? E eu tentei fazer isso, né? Eu tentei voltar. Só que aí eu comecei a descobrir que eu tinha um monte de intolerância a vegetais, né? Que às vezes a gente não pensa que vegetal pode causar problema de saúde. Eu tive uma série de problemas, e aí eu comecei a ver que eu falei, caramba, e aí? Eu acho que não dá para eu voltar para uma cetogênica, para uma low carb. Por quê? Porque eu tenho um problema com alho, com cebola, um monte de folha. Olha, tem até algumas frutas que têm problema. Thaís, tá muito interessante, desculpa te interromper, mas nesse aspecto aí que tu mencionaste, intolerância a certos vegetais, como você descobriu isso? Por exemplo, porque cebola, alho, é uma coisa que a gente usa no dia a dia, é muito difícil isolar as variáveis. Como que foi a tua estratégia para isolar os alimentos e dizer, não, esse daí eu tenho intolerância, eu me observo que eu fico mal, fico inflamada depois de ingerir esse alimento. Qual foi a tua estratégia aí, por favor? Então, eu fui fazendo, na verdade, o alho e a cebola foi totalmente por acaso. Nessa época da carnívora, eu já sabia que eu tinha intolerância, por exemplo, a leguminosas, né? Todas as leguminosas. Eu tinha feito teste com várias leguminosas. Eu já sabia que eu era intolerante a glúten. Eu já tinha, que é o básico, né? Eu não tenho intolerância à lactose, mas eu tenho uma certa intolerância à caseína, dependendo da quantidade. Mas aí, o alho e cebola, acredite, foi por acaso, porque eu fui fazer um período dentro do nosso desafio, né, de carnívora, a gente fez um período de Lion Diet, né, que aí é só sal. E quando eu fui voltar, foram 21 dias de Lion Diet. Quando eu fui voltar da Lion Diet, que aí o meu marido fez um hambúrguer, e eu comi aquele hambúrguer caseiro mesmo, eu comi aquele hambúrguer, nossa, me deu uma cólica, me deu uma dor, e eu tive que correr pro banheiro de diarreia. Eu fiquei com dor, estufada. Eu falei, o que, que você botou no hambúrguer? Ele, não botei nada demais, botei tempero. Eu falei, mas que tempero? Eu preciso saber. O que, que você botou? Tem alguma coisa aí? Ele, não, botei alho e cebola. Eu falei, será que tem problema com isso? E aí, depois eu fiz os testes separadamente, tanto o alho quanto a cebola. Eu tenho mais problema com o alho do que com a cebola, tá? A cebola é mais se ela estiver crua. Se ela estiver refogada, eu procuro não comer, porque eu sei que, dependendo da quantidade, é o que me dá o problema. Mas o alho é imediato efeito. Imediato. E aí, a partir daí, do alho e da cebola, foi que eu comecei a abrir meus olhos de vamos olhar os grupos desses FODMAPs, desses carboidratos fermentáveis, por exemplo. Depois disso, eu fui descobrir que realmente eu tenho um problema, porque é do mesmo grupo, com brócolis, com couve-flor, que eu adoro, mas eu tenho problema. E aí eu fui começar a olhar de outra forma para as intolerâncias alimentares. Eu fui começar a estudar isso, porque, assim, infelizmente, apesar do ser gasto, as pessoas me falam, mas você sabe disso. Não, a gente não estuda isso. E eu fiz, a minha especialidade, eu fiz em 2008. A gastro mudou completamente, não se falava em microbiota, por exemplo, hoje, que é uma coisa que todo mundo fala sobre isso. Nem se falava sobre isso. Por exemplo, doença celíaca, não se falava em doença celíaca em adultos. Doença celíaca era assunto de estudo da gastropediatria. Pra você ter uma ideia. Então, assim, eu fui tendo que aprender mesmo, estudando e aprendendo com o meu próprio corpo de, caramba, eu acho que eu tenho. Isso é relevante. Será que não tem mais gente que tem esse problema que eu tenho? Perfeito. E interessante que tu mencionaste a doença celíaca, a Thaís, eu gostaria que tu explicasse brevemente para o pessoal aí que não está muito introduzido no assunto, e especialmente como tu vê uma dieta ou uma alimentação mais low carb, cetogênica, carnívora, na aplicação dos teus pacientes, né? Porque foi uma coisa que você vivenciou para si mesmo, né? Claro que a gente tem que levar o aspecto individual muito em conta, né? Quando a gente sugere alguma coisa para alguma pessoa. No meu caso, eu não sou médico, então, na verdade, é só a troca de experiência. Eu compartilho o que eu observo comigo, né? E você sendo médica e ainda tendo essa experiência pessoal, né? No top, né? Como a gente fala, é muito interessante. Comenta aí para o pessoal um pouquinho, Thaís, a doença celíaca e como que você vê o progresso dos seus pacientes ao adotar uma estratégia mais carnívora, low carb, cetogênica. Na verdade, o que eu vejo quando os pacientes adotam uma dieta mais, pelo menos low carb, na doença celíaca, é uma melhora muito grande de sintomas, porque, na verdade, eu sempre falo isso muito com os pacientes, porque, assim,
Também o tratamento da doença celíaca foi uma coisa que eu tive que ir aprendendo a partir do momento que um paciente surgiu lá para mim, porque apareceu uma paciente para mim falando assim, olha, me falaram que você é uma gastro muito boa, sou celíaca, mas só me mandaram tirar glúten, você vai ter que resolver meus problemas. Eu acho que tem alguma coisa para fazer. E eu falei, bom, eu acho que sim, ela tem B12 de 200, com ferritina de 5, óbvio que ela tinha mais coisa para fazer. E apesar de eu não ter ainda nessa época um domínio de doença celíaca, também, pelo menos eu sabia que isso eu precisava resolver. E aí, a partir dela, e ela foi me trazendo outros pacientes, eu falei, bom, eu acho que eu tenho que começar a estudar mais sobre isso também. Eu sempre, assim, é uma coisa que eu faço muito na minha rotina, eu posso não saber, mas aí a partir, bom, já que apareceu um paciente, bom, então vamos estudar para ajudar esse paciente, vamos aprender com esse paciente, e aí eu fui fazendo isso. E aí foi que, a partir daí que eu passei a estudar sobre doença celíaca, e ela me mandou tanta gente, essa paciente, ela botou meu nome num grupo de doença celíaca, de um WhatsApp do Rio de Janeiro, e começou a aparecer um monte de paciente. Falei, bom, agora eu tenho que saber sobre isso que ela está me mandando, e agora eu preciso ter responsabilidade com esses pacientes. Mas, por exemplo, eu tenho uma específica, que inclusive foi um diagnóstico muito difícil de fazer, porque ela já veio para mim tendo retirado o glúten. Então, aí se torna muito mais difícil fazer o diagnóstico, né? Porque quem tirou o glúten dela foi a dermatologista, ela foi parar na dermatologista com alopecia, com queda de cabelo. E depois que a dermatologista, eu acho que você tem que pagar gastro, aí que ela veio para mim, mas já sem glúten. Ou seja, ela não tinha mais lesão no estômago, a sorologia deu tudo negativo. Foi bem mais difícil, eu tive que fazer pelo teste genético e pela clínica. Só que, por exemplo, o que aconteceu com ela? Que é o que acontece com todo celíaco. Ele pega, simplesmente, ele muda a rotina dele, ele tira o pão com glúten, ele tira o que ele come de farinha com glúten e passa para os produtos sem glúten, que geralmente são péssimos. A composição é péssima. É tudo mistura de farinha de arroz, com fécula de batata, com etc., com polvilho. E aí, o que aconteceu nesse caso dela? Ela ficou pré-diabética. E aí eu falei, você está fazendo tudo errado. Eu falei, para de doce sem glúten, para com isso. Você está fazendo tudo errado. Você está adquirindo outras autoimunidades. E, realmente, depois ela foi diagnosticada com fibromialgia, ela estava com osteoporose, assim, uma menina de 34 anos, sabe? Então, assim, ela foi piorando muito a saúde. E a partir daí, na verdade, eu vi que, bom, o paciente celíaco não basta, ele não pode fazer essa transição simplesmente para produto sem glúten, ele realmente precisa mudar o estilo de alimentação, porque ele já está inflamado, ele está com alteração de permeabilidade intestinal, ele está com desbiose intestinal, ele vai trocar simplesmente por produto sem glúten, ele vai adoecer, mais ainda, mais do que ele já está. E aí foi que eu vi a importância, né, esse grupo específico, de que não basta essa troca, eles precisam realmente adquirir uma estratégia, pelo menos uma low carb. Eu acho que pelo menos no início, né, essa paciente, inclusive, eu botei ela na carnívora, foi que ela deu uma melhorada boa, deu uma levantada, porque eles precisam recuperar a saúde deles e eles precisam parar de inflamar esse intestino deles, que já está muito baqueado, né? Então, assim, hoje é uma estratégia que eu adoto. Eu faço questão de olhar rótulo com eles, e quando eles não sabem, eu me mando rótulo, que eu vou olhar rótulo junto com você. Né? E eles me mandam, às vezes, o que você acha desse aqui? Não vai comer esse. Esse. E aí a gente troca muito sobre isso, porque há muita dúvida ainda, né? Principalmente eu vejo que aqui no Brasil tem gente que nem sabe o que é doença celíaca. Você fala que é celíaca, a pessoa, mas comer um pouquinho de glúten não faz mal, não. Você não pode nem comer, muito menos, não pode pegar, não pode tocar, não pode aspirar, quanto mais comer, sabe? E as pessoas não sabem ainda disso, não tem essa consciência, esse domínio, né? Então é difícil, é uma cultura que a gente tem que criar sobre a doença celíaca. Não, é sensacional, sensacional, Thaís. Enquanto tu fala, eu ficam passando vários filmes na minha cabeça, né? Principalmente pelo fato que você iniciou direto na dieta cetogênica, né? E assim, muitos amigos que eu converso, que seguem mais uma dieta low carb, existe sempre uma transição, né? Low carb começa com low carb, reduz o intake de carboidratos, depois arrisca uma cetogênica, né? O pessoal ainda é meio escéptico, né, assim, no relação à gordura, né, vou consumir tudo isso de gordura, não, isso daí vai fazer mal, daí entra o mito do colesterol alto, aquelas coisas todas que a gente sabe que já não são mais verdades, e aí depois, no final, para os poucos sobreviventes, o pessoal resolve ainda fazer uma dieta carnívora, né,
ou uma estratégia carnívora, eu gosto de chamar de estratégia, né. E você ainda foi mais além, né, Thaís, você fez o Lion Diet, que na verdade eu acho que seria a estratégia mais restritiva que teria, né, Thaís? É isso mesmo, ela eu fiz só por experiência. Na verdade, o meu problema com comer a carne com sal não ligo, né? Meu problema maior na Lion Diet é tirar completamente o café, porque eu não sinto que o café me faz mal. Então, assim, para mim é um problema, assim, eu sinto falta do café. Eu já quase não bebo nada, eu só bebo água com gás de café e chá, eventualmente. Aí eu ainda tiro o café, eu fico cuidada, né? Aí eu sinto falta do café, porque eu gosto muito de café. A outra coisa que eu sinto muita falta na Lion, porque eu também sinto que não me faz mal, é o ovo. Então, assim, o ovo, na verdade, eu brinco que eu sou a louca do ovo, que só fica falando aí que tá enjoado de ovo, que só fica falando, gente, como alguém enjoa de ovo, que eu adoro ovo. Eu lembro que eu sofria na minha infância, porque minha avó só me deixava comer 2 ovos por semana, que ela dizia que fazia mal. Não, faz mal, só 2 ovos por semana. E eu ficava assim, eu gosto de ovo, eu adorava arroz com ovo, adorava, era louca por isso. E assim, eu sinto que o ovo me faz muito bem. Ao contrário, eu sei que tem algumas pessoas que têm intolerância, mas para mim é zero, né? Então eu boto ovo em tudo. Inclusive, eu vou variando o preparo dos ovos de acordo com a comida que eu vou comer. Então, uma hora é mexido, outra hora é frito, outra hora é cozido. E assim, eu boto ovo em tudo. Eu como muito ovo todo dia. Sabe, Thaís, que eu nunca tinha feito a estratégia carnívora. Eu era mais da cetogênica, gostei muito da cetogênica. Aqui em casa também a minha esposa fez muito tempo cetogênica e hoje ainda faz low carb, cetogênica, faz uma variação. Meu filho fez alguns jejuns comigo também. Inclusive, a gente está fazendo um jejum de uma semana, começamos hoje. Vamos até domingo aí. E então é muito bacana, a gente vai descobrindo, e como tu falaste também, a gente não é especialista, né? Então muita coisa a gente tem que ler, a gente acha um artigo, compartilha, daí entra nas comunidades, né? A Rebelião Saudável, uma super comunidade agora que eu fiquei sabendo através do Henrique, né? E quanto conhecimento, quanto paper legal, quanto artigo legal é compartilhado lá, né, Thaís? É um estudo constante, né? Sabe que eu fiz uma semana de estratégia carnívora para me experimentar, só que eu fiz, na verdade, escutando tu falar agora, eu fiz a Lion Diet, porque eu não consumia café também. E eu sou programador, eu sou da área de informática, então, assim, meu dia são 8 taças de café, 10 taças de café, assim, eu tomo muito café. E aí, quando eu fiz essa transição para a semana de experimento carnívoro, no final de semana a minha esposa falou: "Ó, Gabriel, tu quer fazer essas dietas loucas, pode fazer, mas sem café não vai dar, tu vai sair de casa". Assim, foi muito difícil para mim por esse fato que tu mencionaste aí. O ovo também. O ovo aqui em casa é assim, são, sei lá, 5, 6 ovos, de manhã, quando a gente faz um café da manhã junto, geralmente a gente pula o café também, mas, são coisas que seria muito difícil da gente se adaptar, assim, numa Lion Diet, né. Então, é muito interessante que tu falaste e a gente percebe que tem mais pessoas com as mesmas dificuldades, entre aspas, mas se a gente vai comparar, né, Thaís, olha só os balãozinhos lá, não tinha visto isso. Se a gente vai comparar, né, Thaís, como a nossa dieta mais, normal, antes de fazer essa transição, mais baseada em carboidrato, eu acho que se teve muito progresso também, né, mesmo seguindo uma dieta low carb já é muito melhor do que uma dieta tradicional, né, recomendada aí. Nossa, não tenha dúvida. Eu diria que a Lion é uma dieta que é mais restrita, que por mais que você experimente, é interessante se desafiar também, mas eu acho que é, primeiro, mais para você observar seu corpo, é bem interessante se observar. E eu diria que essa dieta, para alguns grupos de pessoas, principalmente pessoal com doença autoimune, é bem interessante porque desinflama muito o corpo. Você tira tudo que é gatilho para inflamação. Então é bem interessante. Mas assim, eu não sou portadora de autoimunidade, né? Meu problema sempre foi a questão da resistência insulínica, ou seja, a dieta carnívora clássica me atende muito bem. Eu não faço carnívora com frutas, como alguns fazem. E, assim, primeiro, que o meu passado é resistência insulínica. Eu vou fazer com fruta, eu vou voltar. Segundo, que eu vejo que fruta, se eu ficar consumindo muito, o que acaba me dando é uma compulsão alimentar. Então, assim, eu como pouquíssima fruta. Eu vou dizer para você que a única fruta que eu consumo com mais regularidade é limão, ponto, que também limão não dá compulsão de forma alguma. Mas, assim, vamos dizer que eu como frutas no Natal.
entendeu? Porque aí tem lá a fruta e eu como. É assim, é a ocasião que eu como fruta. Fora isso, no meu dia a dia, eu não como fruta. E eu vejo que é algo que não me faz falta e que, pelo contrário, me faz bem. Quando eu introduzo a fruta, eu sinto que eu começo a sentir aquele monstrinho querendo doce. Perfeito. E o pessoal também fala muito, né, Thaís, assim: "Ah, a fruta é saudável, por que não?" E a gente começa a explicar mais ou menos a relação da glicose, dos picos de glicose, por causa da frutose também, né, tem várias frutas aí que, nossa, fazem tão mal quanto um pedaço de pão, né. Eu sou o Robocop aqui em casa, eu tenho um monitor contínuo de glicose e um de corpos cetônicos aqui, agora eu fico monitorando, né. Então eu acho muito interessante para as pessoas se, descobrirem, né, Thaís, porque certas pessoas têm mais intolerância a certos tipos de frutas e menos intolerância, a relação da glicose, os picos de glicose varia muito de indivíduo para indivíduo. Eu gosto muito de melancia. Então aqui, na Alemanha é muito difícil ter fruta boa, né, saudade do Brasil aí, todas as frutas deliciosas que tem aí. Mas no verão, então, a minha exceção para fruta é a melancia. Então, assim, ó, uma vez, 2 vezes, no máximo, por ano, eu compro ali uma melancia, como com meu filho, que ele gosta também, e é a exceção que eu abro. E a razão pela qual tu mencionaste justamente é a razão que eu me observo também, Thaís. Como é difícil para mim, reintroduzir certos carboidratos e ainda continuar sem essa vontade de consumir mais. Eu acho que eu passei muitos anos da minha vida obeso, então, na verdade, a gente cria tantos vícios a certos tipos de comida, né, Thaís? Então, quando a gente começa a tirar, esses alimentos aí que a gente está acostumado, né, eu nem chamo de alimentos, na verdade, hoje a gente sabe que tudo é porcaria, não é nem alimento, né? E fica difícil, né, de restringir. Então o pessoal diz: "Ah, é muito radical, come só carne". Eu como porque eu sei que se eu voltar a reintroduzir os carboidratos, eu vou ter muito maior dificuldade de continuar, no modo saudável, né, como tu mencionaste. Então eu acho que é uma estratégia de eu se observar também, ver como o corpo está reagindo, ver como é que a cabeça também reage, né, em momento de estresse, como a gente é tentado, né, abre o armário, se tem um chocolate, vai lá. Aqui em casa só entra chocolate 90% cacau agora, porque, quando a gente tem vontade, a gente abre assim: "Ah, mas isso aí não é muito doce não", daí fecha o armário de novo, deixa ali por mais mais uns meses, e a gente vai adotando estratégias, assim, para se, "policiar", entre aspas, né. Eu acho que é uma questão de autoconhecimento, sabe? Por exemplo, eu tenho pacientes que fazem uma paleo e estão lindos lá na paleo e tem controle, né? O problema é que você precisa se conhecer para você saber qual é a melhor estratégia para você, né? E eu demorei um pouquinho em relação a isso, mas eu entendi que para mim introduzir um pouco de doce, para mim já é abrir o caminho, a porta para entrar um monte. Por exemplo, até o chocolate. Eu gosto de chocolate amargo, mas eu não posso ter na minha casa, isso eu já entendi. Se tiver aqui, eu vou comer todos os dias até acabar a barra. Entendeu? Não tem jeito, eu como todos os dias. E eu só como chocolate amargo. Mas se não tiver na minha casa, eu não como. Eu não vou ali comprar o chocolate. Eu não vou ali comprar 2 tabletinhas. Quando que eu vou querer comer um chocolate? Se eu for ali na cafeteria, né? Tem aqui pertinho de casa, tem o shopping, tem a Copenhagen. Aí se eu for ali, eu vou querer comer um chocolatinho da Copenhagen. Ponto, eu como aquilo ali, eu fico feliz da vida e satisfeita. Mas se eu estiver na minha casa, eu como todo dia. Então, isso é uma coisa que você precisa se conhecer. É muito restrito. Para mim, essa restrição é uma liberdade, Uhum. entendeu? De eu fico bem, eu não fico louca querendo doce, eu consigo me controlar na restrição. Fora da restrição, eu não consigo. Perfeito, perfeito. E Thaisa, como é a sua área de especialização também, eu gostaria de te explorar um pouquinho para uma consulta virtual aí, perguntas aí que o pessoal que fez a cirurgia bariátrica também constantemente pergunta assim nas lives e eu tenho observado isso muito frequente agora. Então eu gostaria de saber, assim, quais as adaptações, Thaís, segundo a tua experiência, mais importante, né, que um paciente que fez o bypass, fez a cirurgia bariátrica, eh, faz com que, quando entra na carnívora, né, existe muita carência de nutrientes, especialmente a B12, a gente vinha falando isso antes de entrar na live. Gostaria que tu explicasse aí um pouquinho como que é essa tua experiência com os pacientes bariátricos, né, principalmente com relação à suplementação de B12 e também como que é a adaptação deles para uma dieta carnívora, porque geralmente tem mais introdução de gordura e às vezes os operados bariátricos
que são de forma recente, têm uma certa intolerância a altos consumos de gordura. Então explica um pouquinho, por favor, aí para o pessoal que tá conectado. Aliás, essa é uma pergunta muito frequente, né? O público bariátrico tem conhecido, né, as estratégias de baixo carboidrato, muitos vendo a carnívora como uma forma de prevenir o reganho de peso, que particularmente eu concordo. E aí vem sempre essa pergunta, mas bariátrico pode fazer bariátrico? Eu sempre falo que bariátrico deveria fazer carnívora, porque o bariátrico ele já tem uma dificuldade maior para o consumo de proteína. E aí você elimina tudo aquilo que muitas vezes só ocupa o estômago e te atrapalha do consumo proteico, né? Então, eu não acho nenhum problema em um bariátrico fazer carnívoro agora. Isso aí vale para carnívora ou sem carnívora, né? Eu acho que, ainda mais o pessoal realmente que operou recente, hoje muitos médicos já retiram a vesícula junto, né? Faz o bypass e retira a vesícula. Ou seja, você vai ficar com muita dificuldade com a digestão, já por causa do desvio, ainda mais retirando a vesícula. E aí, o que eu sempre converso com os meus pacientes bariátricos vamos fazer a introdução de enzimas digestivas, você não tem a vesícula, vai fazer a introdução de sais biliares. Isso tudo vai facilitar a adaptação para a carnívora. E, assim, os meus que tomam enzima, não tem problema nenhum, fazem carnívora, normalmente fazem jejum, fazem carnívora, fazem tudo sem maiores problemas. Claro, vai ter uma fase de adaptação, vai ter uma fase ali do ajuste do intestino, muitas vezes tem que cuidar das deficiências, das carências realmente de vitamina, principalmente, né, no caso do bypass, o ferro e a B12, né? Então, assim, muitas vezes vai precisar fazer a reposição injetável, né? Embora eu acho que a reposição de B12 sublingual para manutenção funciona super bem, super bem. Não tem paciente problema, tendo que ficar fazendo injetável se faz a sublingual. O ferro já é um pouquinho mais complicado, embora em alguns pacientes eu converso, a gente, como aqui no Brasil a gente tem a possibilidade de manipular a enzima, então tem alguns que eu coloco o ferro junto com a enzima digestiva e dá certo, né? Tem uns que a gente consegue pelo menos sustentar os níveis, desde que já esteja corrigido, né? Não vai subir muito, porque não é assim, mas consegue sustentar os níveis com essa facilidade aí de colocar o ferro junto com a enzima digestiva, então é uma possibilidade aí. Eu sempre converso com o paciente para a gente ver qual a melhor estratégia, né? De qualquer forma, eu sempre converso que não é uma opção estar em carência. Né? Não é uma opção. Né? Se você estiver em carência, um paciente bariátrico em carência, o corpo vai entender que ele está faltando nutriente e, obviamente, ele começa a reganhar peso. Bom, é isso que acontece. Né? Então, é importante a manutenção dos bons níveis de vitamina e da meta proteica. Isso é o mais importante. Perfeito. Com que frequência você recomenda essa verificação dos níveis de B12 para os seus pacientes, Thaís? É alguma coisa regular, uma vez por ano, ou é alguma coisa mais espaçada? Como é que é a tua estratégia? Olha, eu diria que no mínimo a cada 6 meses é importante verificar. Uma vez por ano eu acho muito longe, né? Principalmente porque depende da pessoa, né? Tem pessoa que sustenta os níveis, tem pessoas que não sustentam. Na fase de reposição, eu acho interessante se reavaliar pelo menos a cada 3 meses, que você tem que ver se você está corrigindo, se está dando certo a sua estratégia, né? Se está conseguindo corrigir. Porque se não tiver, você precisa até, muitas vezes, fazer algo mais radical, como uma reposição injetável, né? Então, aí nesse período aí, início de tratamento, eu sempre peço para a gente reavaliar com 3 meses, pelo menos, né? Agora eu tenho lágrimas nos meus olhos aqui, Thaís, porque eu vou para o Brasil uma vez por ano só e a gente faz todo esse controle uma vez por ano. Só queria fazer mais seguido, né? Mas, infelizmente, como a gente estava falando antes, é tão difícil, né? Fazer esse controle aqui na Alemanha. Enfim, é medicina mais clássica, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas, enfim, eu acho que é muito válido o que tu falaste aí, para mostrar para o pessoal a seriedade, né? De fazer todos esses controles aí também, né, Thaís, de vitamina, né? Principalmente para quem passou por uma cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia bem intrusiva. Eu fiz a minha, Thaís, em 2005, então faz muito tempo, né? Eu cheguei a 170 quilos, fiz a bariátrica, e 1 ano depois, a recomendação foi remover a vesícula. Eu tive 3 crises de pedra na vesícula, e aí o doutor que me operou, José Eduardo, ele disse: não, Gabriel, vamos remover, porque cerca de 5 a 10% dos pacientes que passam pela bariátrica, eles têm
tem um problema depois de criar pedra na vesícula, enfim, vamos remover isso daí. E aí eu fui atrás, né, fui ler um pouquinho qual que é o papel da bile, para que a gente tem vesícula, coisas de engenheiro que não tem nenhum conhecimento sobre a área médica, né. E aí, hoje que eu observo comigo, Thaís, é assim, ó, quando eu faço um churrasquinho mais de final de semana, geralmente a gente pega uma carninha aqui com mais gordura. Aqui na Alemanha, a picanha, na verdade, eles removem toda a gordura e fazem sopa com a picanha. É uma judiaria o que eles fazem com a picanha aqui. E agora a gente achou um abatedouro, então eles carneiam uma vez por semana e a gente pede a picanha inteira com a gordura e consome. Quando eu consumo gordura em excesso, eu percebo que eu preciso estar no banheiro já 30 minutos após o almoço, por causa dessa ingestão mais alta de gordura e pelo fato também de eu não ter a vesícula, né. Então, não sei se é uma coisa que se observa a todo mundo que é operado, da cirurgia bariátrica, mas é uma coisa que eu observo comigo, então eu já sei, né. Ah, vamos comer bastante gordura, mas esteja num ambiente seguro aí para poder correr. É muito comum. Esse sintoma é muito comum. Não só nos bariátricos sem a vesícula, mas nos pacientes sem a vesícula, né? Você vai comer um percentual maior de gordura, vai ter que correr para o banheiro, porque uma parte daquela gordura não vai ser digerida, né? E aí você vai acabar tendo o que a gente chama de esteatorreia, que é uma diarreia com predomínio de gordura, por não digestão da gordura. O seu médico falou que 5 a 10% tem esse problema, ele deve ser lá em 2005, porque a gente sabe que esse percentual é 70%. Nossa senhora! Percentual de pacientes. Por isso que hoje já se tira a vesícula. Muitos médicos tiram preventivamente, tá? Porque a perda de peso muito rápida acelera o processo ali de cristalização da bile ali na vesícula, tá? Então, não é 70%, é mais alto. Nossa, olha só, já faz quase 20 anos, né, que eu fiz. Eu acredito que em 20 anos a medicina também tenha evoluído certo bocado aí, talvez na verdade, quando eu fiz, foi a cirurgia aberta, né, na verdade, o médico ainda tinha falado: "Gabriel, se tu emagreceres, 40 quilos, mais ou menos, a gente consegue fazer por vídeo, o risco da cirurgia é muito menor", enfim, e eu disse: "Não, eu não consigo emagrecer 40 quilos por uma cirurgia, então vamos operar logo isso aí, vamos resolver esse problema". Mas é aquela coisa, né, Thaís, a gente opera, o estômago e não a cabeça, né, então, o primeiro ano eu perdi 70 quilos, cheguei a 100 e aí fiquei naquela falsa impressão de que estava tudo bem, né, que eu podia voltar a ter meus hábitos alimentares, com certos cuidados, que nem tu falaste, né: "Ah, não, eu sei me monitorar", aquela falsa impressão que a gente é mais forte do que pensa, e acabei engordando, na verdade, 30 quilos, né, então eu cheguei a 130 de novo. E aí foi aí que eu comecei a fazer os experimentos de jejum enfim, todas as estratégias aí que se conhece. Eu sou um engenheiro, então eu fico experimentando e fico observando o que, assim, melhor se adapta e o que, na verdade, não se sincroniza, na verdade, com o meu estilo de vida, né. Depende da estratégia, né, Thaís, existe muita coisa que a gente tem que abrir mão, né. Você mencionaste esse fator de pressão social, né. Você vai numa festa, daí o pessoal diz: "Ah, tá fazendo jejum? Não, larga isso, começa segunda-feira de novo", né. Aí como é difícil, né, a gente gerenciar, né, todas essas estratégias e decisões que a gente tem num ambiente mais sociável, né. Como é que tu lida com isso, Thaís? Porque a carnívora, queira ou não, ela é de forma restrita, né. Como é que você lida com uma situação numa festa aí que não tenha muita proteína, não tenha muita carne? O que você faz? Você consome antes de ir pra festa? Como é que é a estratégia? Olha, Gabriel, isso tudo vai depender do ambiente que eu estou. Por exemplo, eu fiz uma viagem, eu estava hospedada na casa de outras pessoas. O que eu fiz? Eu não tenho como exigir, né? Ah, não, tem a minha dieta. Então, eu simplesmente respirei fundo e falei, bom, vai ser desse jeito. Quando eu voltar, a gente volta para a minha rotina, né? Então, assim, eu estava muito consciente disso, que eu estaria fora de casa e que, nesse caso, eu não ia conseguir manter minha rotina. Agora, eu estando aqui na minha residência, o que geralmente eu faço é comer antes de ir, eu acho que funciona super bem, né? Ou, por exemplo, quando é festa de família, eu sempre pergunto o que vai ser. Por exemplo, as festas da casa da minha sogra sempre são churrasco. Então, eu sempre pergunto, vai ser churrasco? Ah, vai ser. Então, tô tranquila, porque eu sei que eu Tô vou comer lá, segura. né? Então,
como se gosta muito de churrasco na família, então eu já sabendo o que é, aí eu vou tranquilo. Agora, quando eu sei que não é outro tipo de festa, o que em geral eu faço, principalmente se eu estou mais, não nesse caso da viagem, mas quando eu estou aqui na minha rotina, tudo direitinho, eu prefiro comer antes de ir, né? Se não, eu já fiz isso uma vez, eu fui para uma festa que era pizza, rodízio de pizza. O que eu fiz? Levei um potinho de torresmo. Coisa boa. Tranquilo. Todo mundo comeu pizza e eu comi o meu potinho de torresmo, ficava todo mundo olhando assim na minha cara, tipo, o que você tá comendo? As pessoas ficam de olho, tá? Todo mundo tá lá comendo a pizza, mas todo mundo quer o seu torresmo. Coisa boa, né? Todo mundo fica de olho, não adianta, não tem como negar, né, as origens, né? Eu toda vez que a gente vai para o Brasil é uma festa, porque a minha família, então, eles têm pecuária e também tem plantações, ali trabalham com agricultura, né? Então, cada vez que a gente vai, eles carneiam boi, então tem todo o protocolo, né? Todo o pacote inteiro, a gente ajuda a cortar as peças, empacotar, enfim, faz parte da nossa viagem para o Brasil, uma coisa muito, muito saudável, muito bonita de ver, e a gente vai, quanto mais a gente estuda, né, Thaís, a gente vê que essa parte de sustentabilidade, na verdade, a dieta carnívora, ela está muito em favor da natureza do que contra a natureza, né? A gente estava escutando um podcast outro dia e o entrevistador disse assim, a gente tem que pensar quanto a gente gasta de gás carbônico para movimentar todos esses vegetais, todas essas frutas no mundo inteiro. Aqui na Alemanha chega todas as frutas da África, a maioria das frutas da África, né? Claro, aqui é muito tem pouco sol, então elas não são muito gostosas, né, como outros continentes. E a gente fica se perguntando, né, é verdade, quanta movimentação aí no mundo inteiro precisa ter para jogar alimento de um lado para o outro, ou produtos alimentícios, sei lá como é que se chama certos alimentos, né, numa maneira politicamente correta de falar. Thaís, chegou uma pergunta aqui, enquanto tu falava a tua experiência sobre a intolerância a cebola e alho, e a pergunta é como que você, na verdade, quais eram os sintomas da intolerância, né? Se você percebia um inchaço quando você, no exemplo que tu deste do burger preparado pelo seu marido, ou se existem coisas que você visualizou e pôde observar de forma bem clara que você estava provavelmente intolerante a certos tipos de vegetais. Essa questão da intolerância é pior que os sintomas mudam muito, né? Então, nem sempre você vai conseguir. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo dos sintomas que eu tinha, a pessoa vai falar assim: nossa, eu também tenho isso, embora muitas vezes acontece. Por exemplo, no caso da intolerância a leguminosas, eu descobri por um acaso, na verdade, eu simplesmente parei de comer feijão no almoço, porque eu comia o feijão, né, levava a minha marmita, atendia de manhã, quando eu ia voltar para tarde, eu estava com a barriga, assim, uma revolução, uma barulheira. Aí um dia fez tanto barulho que o paciente olhou para minha cara assim, eu falei assim, gente, não posso, né, uma gastra fazendo esse barulho toda a barriga depois da comida. Falei, bom, vou parar de comer feijão. E aí fui parando, porque aí eu comia só na janta, aí eu observava que eu ficava bem durante o dia e a noite. Falei, bom, vou tirar. Eu nem sabia de intolerância. Com a retirada, e aí depois eu deixei para o fim de semana, e depois eu falei, não tem sentido, eu fico tão bem durante a semana, se o feijão vou consumir durante o fim de semana, vou tirar. Quando eu tirei, eu não observei na época, mas eu tinha muita tendinite, desde nova, desde 15, 16 anos, eu tinha tendinite punhos, ombros, joelhos, sem ser atleta, tá? Eu não era atleta. E aí depois eu li num livro que a leguminosa podia causar, por exemplo, crise de tendinite. Eu falei, gente, por isso que eu melhorei. Eu fiquei boa, e eu fiquei boa. Porque eu parei de comer leguminosas. E aí, a partir daí, eu comecei a observar mais essa questão com esse livro, que foi aquele Whole 30, né? 30 dias para mudar a sua saúde, e comecei a observar os sintomas de alimentar a partir desse livro. E aí, por exemplo, do glúten, eu fui observar algumas coisas. O que eu tinha com glúten? Muito inchaço no corpo todo, né? Principalmente inchaço, muita retenção de líquido, e eu ficava constipada, que é uma coisa que não é um sintoma que eu tenho. E aí eu ficava constipada. Em relação ao alho e a cebola, o que eu observo é distensão abdominal e dor abdominal. Eu tenho cólica mesmo. Cólica. Uma cólica que parece estar retorcendo tudo. Né? Então, e você na carnívora, né, você deve saber disso, a barriga fica lisa, né? Fica a barriga, você não tem um pezinho ali para contar a história. E aí, no dia que eu comi, que eu fui reintroduzir, que eu comi o hambúrguer com alho e cebola, foi imediato o efeito que eu estava
20 dias ali na Lion Diet com a barriga zerada e de repente a barriga começa a estufar e me dá dor, eu imediatamente eu falei, o que que eu comi? E aí claro, hambúrguer eu estou acostumada a comer, eu logo perguntei, o que que você botou de tempero? Perguntei do meu marido, qual foi o tempero? Eu sabia que era o tempero. E, na verdade, para mim, foi uma virada de chave de saber que temperos podem dar sintomas, porque as pessoas não pensam nisso. Né? As pessoas acham que tempero é inocente. E não é. Então, muitas vezes, as pessoas acham que o sintoma da carne é do tempero que está na carne. Ou acham, né? Então, tem muito disso. Né? Mas, no meu caso, o sintoma do alho e da cebola, basicamente, era distensão e dor abdominal. Uma dor assim, uma dor parecia que estava passando uma faca na minha barriga. Então, que aí foi uma coisa que eu falei, eu acho que eu não posso... Mas eu reintroduzi de novo, tá? Eu fiz vários testes. Eu não sou uma pessoa conformada com uma vez, não. Eu fiz, acho que uns 3 testes. E depois eu comecei a observar que toda vez que eu comia fora, isso é uma coisa que eu hoje não gosto mais de comer fora, porque as comidas virão temperadas com alho, né? E aí toda vez que eu comia fora eu tinha dor. Eu falei, aí eu passei a ser o termômetro, tá? Que tá temperado com alho. É a mesma história do cafezinho no Brasil, né? Muitos lugares a gente vai, daí tem aquela térmica com cafezinho, daí tu vai lá e diz, ah, deixa eu perguntar se eles já adicionaram açúcar ou não, porque a tendência, enfim, é colocar o açúcar no cafezinho no Brasil, como o alho para temperar certos alimentos, como no Brasil também, né? Então dá esse gostinho, na verdade, mas a gente tem que estar um pouco atento aí a essas situações aí do cafezinho com açúcar. A gente tomou café com açúcar toda praticamente metade da nossa vida, e essa transição de tirar o açúcar do café foi muito difícil, assim, foram semanas que a gente tomava café e dizia: "Nossa, a gente não sente o gosto, né, tá faltando alguma coisa". E hoje a gente na verdade é o contrário, né, alguns anos atrás a gente experimentou tomar um cafezinho com um pouquinho de açúcar, a gente diz: "Nossa, coisa horrível, parece um xarope". Como a gente se adapta, né, ao paladar também, né, Thaís? É perfeito. Então, eu não gostava de café. Tá? Eu nunca gostei de café até eu acho que eu só fui começar a tomar café uns 3, 4 anos depois que eu já estava trabalhando como médica. E aí um dia eu estava muito cansada e aí o enfermeiro, toma um cafezinho. E a garrafa de café ficava na minha sala. Então todo mundo entrava lá para pegar o café. Aí ele um dia falou, não quero nada, doutor, você está cansada. Eu falei, tá bom, dá esse café. Ele falou, tá fraquinho, tá chafé. E aí eu comecei tomando esse café fraquinho, mais adoçado. Que eu não gostava muito. Depois, claro, eu sabia que açúcar não era bom, eu passei para o adoçante. E eu tomei durante anos o café com 4 gotinhas de adoçante, era o que eu tomava. E aí, quando eu li o livro do Jason Fung, O Código da Obesidade, que ele fala todo o efeito do adoçante no corpo, isso eu nem sabia a nível de microbiota, que também é péssimo. E aí que eu li aquilo ali, eu falei, eu acho que eu vou ter que tirar esse adoçante. E aí eu falei, vou fazer um desmame. Aí eu fui reduzindo, depois eu falei, quer saber? Eu não vou fazer desmame nada, eu já sei que isso faz mal, vou tirar. E eu tirei. E aí eu fiquei. Essa história de que leva 7 dias é mentira. Eu levei meses para gostar de novo de café. Meses, eu levei meses. Só que quando eu tentei tomar com o adoçante, eu achei horrível. Eu não gostava do café sem açúcar, mas eu também não gostava do café com adoçante. Que droga, agora eu não gosto mais de café. E eu insisti, eu falei, não, eu vou voltar, vou acostumar. Um dia eu passei a gostar. Eu falei assim, nossa, tá bom esse café. E aí eu fui, também depois eu não admiti mais café adoçado, de hipótese alguma, nem com meia gota de adoçante. E, na verdade, é aquele processo de transição do cérebro entender que o café não é doce, o café é amargo, né? Uhum. Né? E agora, mais recentemente, eu fiz a transição para o café gourmet, e aí pronto, aí eu caminho sem volta, agora eu não gosto de quase nenhum. É um caminho sem volta, né, cada vez a gente vai ficando mais cri-cri com certos aspectos. Eu acho também que o paladar ele amplifica, né, Thaís, então certos gostos que hoje a gente sente, né, por já ter removido o açúcar do café, a gente se torna mais seletivo, mesmo com o grão que a gente seleciona para o café, enfim. Mas coisas que a gente não observava, né, quando a gente misturava o açúcar, então eu acho que é um detox bem interessante para o corpo, porque a gente parece que todos os sabores amplificam, né, então aqui em casa a gente faz o jejum bem seguido e num dos jejuns que a gente fez, a minha esposa, a gente fez a quebra do jejum, e ela comentou comigo: "Nossa, como esse sabor do abacate aqui tá amplificado". A gente ficou 4 acho que a gente fez um jejum de 4, 5 dias, e como tudo amplifica, né, após de fazer esse detox no corpo, né, para tudo, fica sem comer aí por alguns dias e volta. E quando você adota uma dieta ou uma estratégia carnívora também, é muito parecido, né, então eventualmente numa dessas
escapadinhas aí, que nem tu falaste aí, esse evento da família aí, você vai eventualmente comer uma frutinha ali, uma mamão, alguma coisa assim, e nossa, vai ser muito estranho, né, porque o seu corpo não vai estar mais acostumado com isso como era antes, né. Então é uma observação bem interessante aí. O que é interessante é você observar também como o seu corpo responde, que aí eu acho que é um alerta, né? A gente ouve muitas pessoas que estão lá e vão lá comer um docinho. É um alerta, porque você vê como rapidamente o seu corpo sente falta daquilo. Como aquilo realmente é viciante. E se você não volta, por exemplo, hoje, né, o que, que eu fiz agora no almoço? Eu comi até além da saciedade. Eu fiquei empanturrada mesmo, mas eu comi um montão de carne para, pronto, parar com isso. Entende, o corpo entendeu, olha, é isso que é comida. Você está alimentado, para de dar disparar, né, impulso de compulsão por doce. Realmente eu comi, na hora do almoço, eu comi, deve ter sido duas e pouco aqui, e assim, eu tô até agora assim, eu comi mais do que eu comeria. Eu tô até agora assim, ou seja, se eu for comer de novo, vai ser a janta, e aí eu vou comer bastante carne de novo, o corpo entendeu, para de história, para de querer doce, bom, né? E aí depois também, com certeza, eu devo fazer algum jejum aí para também o corpo, ó, Fazer o reset. isso aí. Bom, Colocar o corpo em autofagia aí e curtir depois, né. isso aí. Eu tenho eu tenho alguns amigos que fazem isso de forma bem rotineira, assim, uma vez a cada 3 meses eles fazem o jejum de 7 dias, né, e uma vez por mês, então, o jejum de 3 dias, e aí no dia na rotina normal, daí fazem o jejum intermitente 16/8. E eu acredito que é interessante de se observar. Eu já experimentei vários jejuns, né, Thaís, então, alguns jejuns que eu fiz, eu passei sem dificuldade. Na verdade, o segundo dia que tem mais aquele aspecto de sentir carência do ato de comer, eu acho. Não é tanto do alimento, mas é do ato de comer, da sociabilidade, de sentar na mesa. E depois, quando os níveis de cetose estão altos, daí já a gente não sente mais muita fome, né, daí é tudo muito mágico. Thaís, eu gostaria que tu comentasse o aspecto do álcool para quem segue uma dieta mais, restritiva, por exemplo, a carnívora. Existe algumas exceções, assim, no seu dia a dia com relação a esse tipo de álcool que você, consome um vinhozinho de vez em quando ou não, nada e tá tudo bem? Olha, eu tenho cada vez mais retirado o álcool da minha vida. Aliás, deve ter quanto tempo tem? A última vez que eu consumi álcool foi no ano novo, virada do ano. Não consumi mais álcool nesse período todo. O que eu vejo, assim, eu nunca fui uma pessoa que gostei de beber, eu nunca gostei, eu sempre me achei muito sensível para bebida. Um pouquinho que eu tomar, eu não gosto daquela sensação de você ficar meio assim, meio tonto. Eu não gosto dessa sensação de que eu não estou no controle do meu corpo, sabe? Eu nunca Hum. gostei. Então, eu nunca gostei de beber. Fora que eu venho de uma família em que todo mundo bebe muito, e aquilo me incomodava de todo mundo beber daquele jeito, sabe? E aí, então, nunca gostei. E era uma coisa que sempre me causou repulsa. Agora, claro, com as dietas de baixo carboidrato, eu passei a gostar do vinho seco, né? E aí, por muito tempo, eu bebia, assim, era uma taça, tá? Era o máximo que eu bebia. Mas, assim, a partir do momento com a carnívora, eu fui vendo cada vez mais o efeito que o álcool tinha no meu corpo. E, particularmente, eu comecei a não gostar desse efeito e eu fui cada vez espaçando mais. Aí eu levava, às vezes, 4, 5, 6 meses para beber. Esse ano eu não tive nenhuma vontade de beber, porque assim, até porque esse ano eu resolvi intensificar um pouco mais meu processo de fazer mais restrição na dieta. Por quê? Né? A gente não está ficando mais novinho, eu faço 43 anos no fim do ano. E aí eu vi que com também a proximidade do, né, o processo do climatério, com a proximidade da menopausa, eu sinto que nós mulheres temos mais sensibilidade a isso também, né, que é outra coisa que eu alerto as mulheres, né, nós mulheres somos diferentes dos homens, até com questão de jejum, com questão de dieta, com questão de álcool também. E eu vi que o álcool não me beneficiava em nada, então eu acabei, realmente, esse ano eu não, não acho que não vale a pena não. Show de bola, preciso chegar nesse estágio aí. Não que eu consuma álcool de forma, frequente, na verdade, aqui na Alemanha eles também têm bebidas sem álcool, né, muito tá se tornando bem popular aqui. A gente sabe que, enfim, tem trigo também, vai fazer mal também, tem carboidrato, vai jogar a glicose lá em cima,
Mas enfim, são passos, né, que a gente vai dando para ter uma vida mais saudável de forma, gradativa. A minha preocupação principal era com relação ao vinho, né, então, eu fiz alguns experimentos, eu medi a minha cetose, estava em 1,5 milimols por decilitro, desculpa. E depois, consumi uma taça de vinho e aí, na verdade, percebi que eu não saí da cetose, ele caiu alguns pontos, 0,4, 0,5, mas ainda permaneci em cetose mesmo com a taça de vinho. E aí eu fiquei muito feliz, eu disse: "Olha, de repente, não é uma estratégia que você vai beber vinho todos os dias, mas é bom saber que uma taça de vinho não vai te tirar da cetose quando os níveis estão muito altos, principalmente para quem tem um objetivo de perda de peso aí, queimar gordura de maneira mais rápida. Então uma observação bem interessante, mas fica a dica aí, obrigado. Nosso ano novo até aqui já são 8, 9 meses, parabéns aí. Na verdade, essa questão da cetose, a gente sabe também que isso é variável, né? Tem pessoas que demoram para entrar em cetose, tem mais dificuldade. E tem pessoas que, por exemplo, eu sou uma pessoa que qualquer coisa me tira da cetose. E eu não faço cetose alta na carnívora. É muito pequenininho, muito pouco. Né? Ou até eu tenho dificuldade para entrar e eu saio muito rápido. Só se eu estiver em jejum. Aí, se eu estiver em jejum, eu entro. Mas, ou seja, essa taça de vinho, para mim, é suficiente. Entendeu? Eu só ficava com a cetose mais alta na cetogênica. Na carnívora, a cetose é muito pequenininha e aí qualquer coisa me tira realmente. Então eu tenho que ter essa vigilância maior já. Esse fator da individualidade é muito interessante, comprar um medidor e se observar, né, Thaís, porque, o pessoal pergunta: "Ah, tu não saiu? Ah, então legal, boa estratégia". Eu disse: "Não, para aí, faz experimento contigo, analisa os teus dados antes de tomar essa decisão, não assuma que você também não vai sair, né, observando outra pessoa não sair". E eu acho que também à medida com que as pessoas vão se expondo ao jejum de forma mais regular, eu acho que o corpo ele vai se adaptando, ele entra em estado de cetose muito mais rápido. Eu tenho observado isso com meus experimentos também. Nos primeiros jejuns eu entrava em cetose no 4º dia de jejum, uma coisa absurda, assim. Eu falava com meus amigos, eles falavam: "Gabriel, nossa, demora muito, nossa, eu entro em cetose já no 2º dia de jejum". Eu digo: "Ah, então eu vou, sei lá, tem alguma coisa errada comigo". Sempre achei que era alguma coisa do meu metabolismo, mas o corpo ele vai se adaptando, né, Thaís? E hoje eu observo, eu comecei, a minha última refeição foi ontem à noite, hoje, durante o dia, eu já estava com quase 1 de cetose, de corpos cetônicos, aí fui na musculação, e aí depois da musculação caiu para 0,2, até postei no Instagram lá, como é interessante, né, que o corpo ele vai consumindo todas as reservas de glicose aí, e provavelmente amanhã já vou ter passado de 1,0 milimols também, porque, né, tem um rebound aí bem rápido dos corpos cetônicos, mas enfim, é coisa de engenheiro maluco aí, fica observando, tem um monte de planilha Excel em todos os lugares aqui, e fico medindo tudo aqui e observando. Então é um aprendizado aí muito, muito bacana aí de entender um pouquinho melhor como o corpo funciona, né? Eu acho maravilhoso você saber, você. É isso, é o autoconhecimento, né? Então, é claro que eu sempre, quando alguém me pergunta sobre cetose, eu sempre falo que cetose não é necessário para emagrecer, né? Porque as pessoas, tem muita gente que acha que só vai emagrecer se fizer cetose, e não é, né? Então, por exemplo, a low carb, dificilmente as pessoas não vão entrar em cetose em low carb e emagrecem, e muito. E tem vários benefícios metabólicos, a gente sabe disso, porque a low carb hoje é muito estudada, né? A low carb e a cetogênica. Mas, assim, não é necessário. Agora, claro, a cetose dá muito bem-estar, então as pessoas querem experimentar esse bem-estar que todo mundo, essa coisa, essa pílula mágica da cetose, né, que as pessoas falam, não, energia, né, ânimo, né, disposição, foco, né, então todo mundo quer experimentar isso, claro. E eu acho a melhor forma de você experimentar é fazer jejum, né? Uhum. Perfeito. Eu uso, na verdade, o jejum para gerência de estresse, para ser bem sincero, porque eu ainda trabalho para uma empresa automotiva aqui, então, dependendo do projeto, da situação do projeto, existem situações de estresse, né, Thaís? E o que eu observo é que, às vezes, eu entro em reunião, quando eu estou em cetose alta, 2, 2,5, 3, eu tô zen, o Gabriel tá lá só trocando ideias, não tá ligando para muitas questões de politicagem nem nada. Agora, quando eu tô já fora de cetose, eu estou muito mais ativo, muito mais estressado. Eu fico observando a minha glicose, eu tenho picos de glicose sem consumir alimento, Thaís. É só por causa do cortisol. Então, assim, é muito absurdo. Daí eu vou para minha esposa e digo, olha só, daí eu fico mostrando os dados. Eu não consigo entender por quê. Daí eu vou lá e estudo um pouquinho.
Mas é interessante, né, como existe é um ambiente multifatorial, né, o estresse todo mundo sabe, né, o mal que faz para o nosso corpo hoje, e como é difícil para a gente ainda gerenciar o estresse, né, no dia a dia, corrido, né, no nosso cotidiano, né, Thaís? Muito difícil. Mas é bom conhecer esses efeitos do estresse, para a gente entender que realmente o estresse nos faz comer, o estresse nos faz ter comportamentos que a gente não estava planejando, né? Mas você se conhecendo, que na verdade hoje, cada vez mais, a gente precisa adotar medidas anti-estresse, né? A gente precisa o oposto, né? Então, assim, a importância dessas medidas, de você realmente você relaxar, você descansar, você fazer uma meditação, você fazer uma oração que seja uma pessoa que é religiosa, você ir ali fazer um grounding, né? Botar ali o seu pé ali, né? Ter contato com a natureza, que isso são coisas que, né, você vai te ajudar a relaxar. E muitas vezes é o que eu faço, ó, desliga o celular. Não, Perfeito, eu achei muito interessante, comentei com a minha esposa também que eu vi um vídeo seu, cantando na igreja e tal, né, eu participei muitos anos da Renovação Carismática e a minha terapia de estresse, gerência de estresse aqui, Thaís, eu tenho vários instrumentos aqui em casa, eu só sei tocar mal e mal um tecladinho, então eu sento no teclado, coloco os fones, 15 minutos tocando ali, parece que desconecta de todos os problemas, mais ou menos o que tu falaste aí, desliga o celular, faz uma meditação, faz uma oração aí e volta tudo, parece que o corpo entra em balanço de novo e tudo segue como deveria seguir, né? e música é maravilhoso para isso, né? Eu sempre falo que, assim, cantar para mim é aquela parte, assim, não tem nada a ver com a minha profissão. Muitas vezes, por exemplo, o pessoal da igreja, quando descobriu que eu sou médica, as pessoas, nossa, você é médica, as pessoas lá me tratam como cantora, eu sou a cantora. E assim, e para mim é uma coisa tão fora da minha área, né? Tô relaxando, tô cantando, tô ali tendo aquele momento. Para mim não é estresse, é um relaxamento, né? Cantar é uma coisa que sai de tudo que eu preciso fazer, né? E eu sempre falo que o médico, né? Você também, na sua profissão, com certeza também é isso. A gente paga para pensar, a gente tem o tempo todo ali a mente funcionando, funcionando. E assim, apesar de cantar eu precisar pensar, eu tenho que pensar na nota, eu tenho que pensar em afinação, mas é uma hora que para mim não é de estresse, é de relaxamento, né? Eu tô ali naquele momento fazendo uma coisa que eu gosto muito, né? Cantando e aproveitando e, né, e tendo aquele momento ali de saindo dessa parte de medicina, de pensar em doença, de problemas. Coisa boa, eu morei em São José dos Campos uma época na minha vida e a gente ia muito seguido a Aparecida do Norte ali, né? Então, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida ali, muito, muito interessante também essa experiência de estar imerso no santuário e desconectado de todo o resto, né? Então, muito legal. Fui no primeiro acampamento de músico da Canção Nova, então, em Cachoeira Paulista, foi muito bacana também o retiro espiritual de final de semana. Coisas que Okay. ficam marcadas, né? A gente não esquece, né? E conheci a minha esposa num retiro espiritual também. É, na verdade, o meu plano era entrar no seminário, né? Logo que eu acabei o segundo grau. Eu brinco com ela que me tirou do caminho aí do bem, não, mas na verdade foi o contrário, ela que me levou pro caminho do bem. Brincadeiras à parte. Thaís, eu sei que nós passamos do tempo, te agradeço de novo, de coração aí pelo teu tempo, pelo bate-papo aí muito, muito agradável, adicionou bastante aí, eu acho que esclareceu muitas dúvidas aí do que o pessoal vinha tendo. E eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre a tua palestra no Rebelião Saudável, se tu não se importar de dar uma palhinha aí de 2, 3 minutinhos sobre o tema que tu vai abordar. Depois eu vou deixar na descrição do nosso vídeo, se tu não se importar também, Thaís, o link aí para o pessoal fazer a inscrição. Eu vou participar, né? Vou entrar e vou assistir todas as palestras de vocês. Tem um timaço lá, então, Thaís, eu passo a bola para ti fazer a propaganda. Eu vou falar sobre uma coisa que eu recebo essa pergunta quase todo dia, quando as pessoas conhecem sobre carnívoro, as pessoas me perguntam, e a fibra? A gente não precisa de fibra. Então, eu resolvi falar sobre isso, né? Eu até, deve ter um mês e meio, 2 meses, que eu fiz uma palestra sobre uma live, na verdade, uma live sobre constipação. E eu falei sobre a questão do paradoxo da fibra na constipação, que tudo, né, acaba sendo uma coisa muito, assim, muito estabelecido, de que fibra é maravilhoso,
né? E eu, na verdade, nessa live eu falei como fibra é péssimo para quem tem constipação. É totalmente o contrário. E aí eu resolvi trazer esse tema porque é uma pergunta que eu recebo todo dia, porque assim, inclusive pessoas do meio, não, porque a fibra, recomendam a fibra. Para mim, a fibra, eu retirar a fibra do imediato foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O meu intestino virou outra coisa. Então, assim, e aí, como é que é isso? Se eu tiro, se a fibra é essencial para minha dieta, como é que eu comendo só carne e ovos, né, e só proteína animal, eu vou ter uma saúde intestinal? Então, meu intestino está péssimo. Né? E a gente vê que não é uma realidade, né? E claro que eu vou trazer isso, né? Essa questão até do mito da fibra é uma coisa que não tem comprovação científica. Você tem isso. Que É um coisa. estudo observacional que se observou que pessoas que comiam mais fibra tinham mais, seria mais benéfico para a saúde. Será? Né? E isso se virou uma norma. A fibra é bom para o intestino. Isso não é bem uma realidade, a gente tem várias observações em outros países que não consomem muita fibra, e vê que eles têm uma saúde intestinal muito boa. Então, na verdade, o que eu quero trazer é isso, né? Poxa, será que eu preciso realmente de fibra? E também quero trazer o outro lado. Tem gente que se beneficia de fibra? Que tem, né? A gente sabe que tem. Mas nem todo mundo se beneficia. Eu queria trazer exatamente esse tema de que a saúde intestinal não é sobre a fibra, e sim sobre o que você come, né? E você não precisa encher o seu intestino de material não digerível para ter uma boa saúde. Show de bola. Vou até comprar um monitor separado aqui para fazer todas as anotações da tua palestra lá no Rebelião Saudável, tirar nota, proveito de todas essas dicas aí. Como existem mitos, né, que estão enraizados, né, Thaís, e a gente dificilmente se pergunta por quê ou vai atrás do artigo científico, né? Eu gosto muito de ler os artigos da PubMed, então eu pego ensaios clínicos randomizados, né, que pelo pouco que eu conheço da área médica, são estudos relativamente sérios, né? Mas como tem tanta porcaria também, né, Thaís? Estudos observacionais, tem estudos que o pessoal responde um survey, um questionário lá, qual foi a alimentação há 10 anos atrás? Não faz sentido algum, assim, então a gente tem que ser um pouco seletivo aí no que a gente consome em termos de conteúdo. E a Rebelião Saudável, nossa, só tem fera lá, vocês conhecem provavelmente a maioria do pessoal que está lá. E hoje eu tive um prazer de conversar contigo, Thaís, te admiro já de antes, né, de alguns dias atrás, quando eu fui introduzido pelo Henrique aí no teu perfil, e te admiro ainda mais pela pessoa que tu é aí. Muito obrigado de novo pelo teu tempo, por compartilhar teu conhecimento aí com o pessoal, e a gente fica em contato. Quando chegar no Velho Mundo aqui, avisa que será muito bem recebido aqui com um churrasquinho. Obrigada, agradeço o convite mais uma vez, agradeço divulgar aí na sua página também. E é isso, a Rebelião Saudável é sobre a gente trazer informação de qualidade, mas que não está ali na grande mídia, né? Então, para a gente. E, na verdade, nós somos grandes questionadores, né? Eu digo isso, né? Todo mundo que muda um pouco todos os avanços tudo, né, na vida, né, em saúde, em tecnologia, vieram de pessoas que ousaram questionar a norma vigente, né? Então, a gente está aqui ousando questionar a norma vigente, ousando ter, como eu brinco, uma gastro carnívora, como seria, né? E eu estou ousando questionar aquilo que eu aprendi e vendo, né? Mais do que tudo, testando, né? Eu falo muito isso com as pessoas quando eu faço live, tudo, eu falo, você não precisa acreditar em mim. Não acredita em mim, mas você me deu o benefício da dúvida e teste em você e vê se isso funciona para você, né? É isso. Perfeito, perfeito. Maneira muito linda de encerrar a live. Parabéns pela tua humildade também, Thaís. Aí. Eu te desejo uma boa semana. Continuamos em contatos aí. Sucesso para ti. E vai ser um prazer aí também continuar conversando contigo sobre assuntos futuros aí, umas próximas oportunidades. Obrigada, ótima semana.